É motivo de alegria para nós estarmos aqui hoje, estarmos nos movimentando no ambiente da horizontalidade, o ambiente terreno, aonde todos nós estamos caminhando paulatinamente rumo ao nosso progresso, aonde cada um de nós tem o seu propósito, todos nós estamos envolvidos em objetivos, cada um de nós sabe, dentro das suas reais necessidades, aquilo que lhe suscita de necessidade para continuar na sua caminhada, para continuarmos na nossa jornada evolutiva. Mas dentro desta nossa caminhada, dentro dessa nossa jornada, nós somos envolvidos ou acabamos por nos envolver em eventos que eles não são bons eventos na nossa vida. Mas, mesmo assim, nós nos enveredamos por esses caminhos que, naturalmente, pelo um processo natural, dentro da lei de ação e reação, nós acabamos colhendo daquilo que nós semeamos, daquilo que nós próprios semeamos, como o nosso Mestre Jesus nos asseverou, que nós colheremos daquilo que nós semearmos. E dentro da jornada evolutiva, o processo da lei natural, que é a lei de ação e reação, e a lei de ação e reação é uma lei natural, e nós levamos um tempo muito longo dentro da nossa jornada evolutiva, nós levamos um tempo muito grande para irmos compreendendo, porque nós estamos envolvidos num ambiente de desejos e esses desejos vão embaçando os nossos olhos e acabam por nos aprisionar dentro de uma teia de necessidades que nós criamos, como se aquelas necessidades fossem realmente o real motivo da nossa existência. E isso acarreta, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo das aflições, e Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, dentro das bem-aventuranças, ele nos alerta: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, dentro desta ideia, por mais sofrimentos que nos visitem, por mais dificuldades, por mais limitações em que nós acabamos nos envolvendo, à medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos deixando o ambiente da horizontalidade, nós vamos avançando e vamos compreendendo tudo aquilo que nós vamos colhendo pelo caminho, porque nós plantamos, e o mais interessante é que esta semente, ela permanece, essa semente, ela é permanente, e ao longo das existências nós vamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. E vão surgindo ao longo das nossas existências os tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? São as dificuldades que nós criamos para nós mesmos. Ou seja, dentro dos equívocos, dentro desta caminhada, nós vamos criando embaraços, nós vamos colocando naturalmente obstáculos que vão atrapalhando a nossa livre caminhada. Porque a porta é estreita, a porta que o Mestre Jesus tem para nos oferecer, ela é estreita, a porta do mundo ela é larga. E dentro deste caminho ele é tortuoso. Mas, para trilhar esse caminho, nós recebemos elementos que nos darão suporte para nós conseguirmos chegar à nossa destinação, que é nos tornarmos cada vez melhores. Esse é o nosso propósito existencial. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que sempre temos que lembrar, porque Jesus falava da perfeição.
Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. E o Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo, ele vem nos relembrar, ele vai tirando o véu dos nossos olhos pouco a pouco, para que nós possamos enxergar com mais liberdade, possamos enxergar mais longe, porque há 2000 anos atrás Jesus nos traz belos ensinamentos de mudança de comportamento, só que ao longo da nossa jornada nós vamos nos desviando e dentro desse processo nós vamos criando os embaraços naturais e vamos atraindo ou criando esses tormentos voluntários, que são as dificuldades, são os BOs da vida. E muitas vezes nós nos perguntamos, por que me acontece isso que está me acontecendo? Eu não entendo. Eu rezo, eu vou na palestra, eu vou na missa, eu estudo. Mas por que tanta dificuldade? Por que isso na minha vida? E muitas vezes acabamos desanimando, nos abatemos, mas é natural esse processo, até porque na terra vós tereis aflições. Então as aflições, elas nos visitam o tempo todo. A terra é esse ambiente difícil, a terra é um campo minado, é uma batalha diária, mas o mais interessante é que essa batalha ela dura só um dia. Então, só por isso, se nós compreendêssemos que a nossa jornada ela dura somente um dia, talvez nós não nos apercebamos desta ideia. É claro que nós temos que olhar para o futuro, sim, mas se eu não concluir o meu dia, o amanhã ele não vai chegar. Então, muitas vezes nós somos pegos de surpresa porque fazemos projetos, criamos, desenvolvemos planos, ideias, alimentamos sonhos ou alimentamos ilusões, porque o sonho não é nada mais, nada menos do que uma ilusão que nós criamos, uma expectativa que nós criamos. E talvez alguém me pergunte assim, tá, Maurício, mas nós não devemos sonhar? Palavras do Maurício, opinião do Maurício. Eu lhes digo que não. Nós não devemos sonhar. Mas como? Nós podemos substituir a palavra sonho por expectativa, porque o sonho é uma ilusão. Agora, em que bases eu estou criando expectativa? Nós precisamos encarar a nossa realidade, viver uma realidade e não viver num mundo de ilusão. E nós sofremos porque permanecemos um tempo muito longo na ilusão. É a nossa realidade, é a nossa limitação. Então, quando eu traço um plano, é natural nós criarmos um projeto e esse projeto ele tem que ter uma característica de possibilidade da sua realização. Eu tenho que perceber neste projeto, nessa expectativa que eu vou desenvolvendo, se há coerência neste projeto, se há uma possibilidade real de ele vir a se concretizar. Se bem que nós não temos domínio sobre o futuro, então nós não temos certeza de nada. Agora, eu prefiro criar uma expectativa possível. Por exemplo, eu tenho uma expectativa que em janeiro eu vou tirar férias novamente. É uma expectativa que, baseado na última experiência, foi possível. Pode não acontecer? Pode. Por quê? Porque eu estou sujeito a movimentos que não estão no meu controle. Mas hoje eu tenho saúde, eu tenho trabalho, eu tenho condições financeiras para bancar essa viagem. Então, para mim, ela é extremamente possível de vir a acontecer. Então, a expectativa que eu tenho, ela é palpável, ela é plausível. Agora, isso dependendo da expectativa que eu tenho para onde eu vou tirar férias.
Agora, se de repente eu crio uma expectativa mirabolante de um lugar bem distante, eu tenho que ser realista nas minhas expectativas, dentro das minhas possibilidades. Ah, Maurício, mas se você ganhar na Mega Sena, você pode ir para onde você quiser? Pois é, mas eu não jogo na Mega Sena. Eu jogava até semana passada, essa semana eu não joguei, e parece que está acumulado para amanhã o sorteio, passa de 100 milhões de reais, talvez amanhã ainda dê tempo de eu jogar, né? Fica a dica. Mas, então, quando eu crio expectativa, eu posso me tornar uma pessoa melhor? É uma expectativa, posso. Por quê? Porque eu estou trabalhando nisso. Eu estou trabalhando diuturnamente, inclusive quando eu não estou acordado fisicamente, porque quando eu estou em repouso físico, eu peço para que a espiritualidade me leve para o serviço. Então, é diuturno o trabalho. Por quê? Porque o espírito não cansa. Então, eu estou nesse processo contínuo. Então, hoje, agora são 8h18, eu lhes digo assim, até esse presente momento, eu venci. Mas eu ainda preciso chegar em casa. Eu vou enfrentar o trânsito. Eu gosto sempre de lembrar isso. Eu estou no trânsito, eu estou sujeito àquilo que eu não controlo. Então, quando nós partimos da ideia da realidade, nós vamos naturalmente nos distanciando dos tormentos voluntários, que são as dores que surgem na nossa vida, as dores, sejam elas físicas ou o sofrimento que é espiritual. O sofrimento é do espírito, a dor é física, a dor é da matéria. A dor, ela está radicada na matéria. Então, eu posso ter dor e não sofrer. Eu posso não ter dor e sofrer. Parece que há uma incoerência aí, mas a dor é inevitável dentro do desgaste físico. Agora, o sofrimento é opcional. Como é que eu vou administrar esses conflitos físicos que eu estou envolvido hoje? Então, naturalmente, à medida que eu vou me espiritualizando, até estava comentando com o Ben-Hur, que o nosso processo evolutivo ele está aqui. Até eu vou ilustrar de forma diferente hoje. Eu trouxe uma corda. Imaginemos que aqui, nesse ponto branco, é o início da nossa existência como espírito. Deus nos criou simples e ignorantes. Aqui, nós surgimos no universo. E nós, dentro do nosso entendimento, nós ficamos concentrados numa pequena parcela da nossa existência. Nós nos detemos grandemente numa pequena parcela daquilo que nós entendemos como vida. E isso se torna um círculo vicioso em que, movidos pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelas nossas ilusões, nós ficamos estabelecidos a um ponto limitado, a um pequeno ponto, que são aí em torno de 70, 80, 90 anos. E nos esquecemos, nós não compreendemos que nós temos uma experiência como espírito que é eterna. Nós não nos damos conta do tamanho daquilo que Deus nos disponibilizou. Imagine que essa corda ela tem uma trama, e nessa trama é a trama da nossa vida, da nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma vida somente. Só uma. Deus, quando nos criou, Ele nos criou imortais. Tá, Maurício, mas e as vidas sucessivas, as existências sucessivas? Então, eu preciso estar nesta existência, mas com um olhar na eternidade.
e não ficar detido num pequeno ambiente que é esta existência. Então, o que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu estou produzindo para mim neste ambiente que é a eternidade? E concentro toda a minha energia, todo o meu vigor para viver aqui, achando que tudo está limitado a este período, morreu, acabou, sendo que Jesus nos fala da eternidade. Lá em 1 João, ele nos fala da eternidade. Todo aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. E eu acho que acaba aqui. Então aqui, vamos imaginar que o branco da corda seja eu. E isso aqui é uma trama muito bem articulada. E o que é essa trama? São aqueles elementos que estão envolvidos nesse processo existencial. E daí, por desconhecimento, por ignorância no sentido do conhecimento, Deus nos criou simples e ignorantes e, paulatinamente, nós vamos nos desenvolvendo e vamos trilhando o nosso caminho para que, brevemente, não sabemos quando, tudo acaba, eu vou ou para o céu ou para o inferno, esperando Ele voltar. É lamentável, meus irmãos, nós esperarmos pela volta dele, porque aquele que espera a sua volta é sinal que ele não está. Por isso que nós sofremos. Quando Jesus fala, vinde a mim, vós que estáis sofrendo e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por dificuldades, será que eu não estou distanciado dele? Será que eu não estou distanciado da lei? Porque, naturalmente, se eu lhes perguntar o que você quer ser na terra, o que todos nós falamos, eu quero ser feliz. A felicidade é um objeto de busca, mas a felicidade é uma ilusão, porque a felicidade não é deste mundo. Nós vamos poder ser e experimentar a alegria, porque a felicidade é um estado permanente. É um estado permanente. E se eu lhes perguntar agora, hoje, quem aqui está alegre hoje? Plenamente alegre? Ninguém? Puxa vida. Opa, 2? Só 2? Bom, nem tudo está perdido. Então, quem é o responsável por esta permanência nesse estado de alegria? Felicidade é permanência, nos mundos ditosos e felizes. Aqui nós podemos experimentar essa sensação de felicidade, esta sensação de contentamento, porque sequer, meus irmãos, nós permanecemos num estado de contentamento. O que é um estado de contentamento? É um grau de satisfação por aquele período ou pelas coisas que eu estou possuindo neste momento. Então, eu estou plenamente contente com o carro que eu tenho, com a casa que eu moro, com a vida que eu tenho, apesar das dificuldades que me visitam, esse estado de contentamento, ele permanece. E muitos de nós não se dão conta de experimentar isso só por hoje. Experimentar esta presença do nosso Mestre Jesus dentro de nós, é o nosso guia, é o nosso mestre, como está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o modelo que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Jesus. É Jesus. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo, normalmente nós amamos aquilo que desejamos e quando temos, nós já não amamos mais. Por quê?
Porque esse estado de contentamento, este movimento, essa liquidez de estado vai se esvaindo, ele vai se perdendo. Por quê? Porque nós não nos contentamos. Ah, Maurício, mas você deve se contentar com a tua vida? Eu lhes digo que sim. Sim. Mas está difícil. Mas sair disso não é impossível. Porque o impossível não existe. O que significa o impossível? É a negação do possível. Quando eu falo eu estou negando aquilo que é. Quando eu falo eu estou negando aquilo que é impossível. Eu estou negando aquilo que é possível. Então, o impossível existe? Não. Não existe. O impossível não existe. Por quê? Porque depende de mim. Agora, qual é a expectativa que eu estou criando para ter aquilo que eu tanto desejo? E o que é que eu estou desejando? Eu tenho mais objetivo ou eu já identifiquei o meu propósito existencial, que está lá na pergunta 132 de O Livro dos Espíritos? Então, o que é que nos escapa? Essa felicidade. E no Livro dos Espíritos, na questão que fala da lei natural, os caracteres da lei natural, e daí nós vamos compreender realmente o sentido da lei e daquilo que buscamos, na questão 614. O que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus, que não tem nada a ver com os 10 mandamentos, gente. Tem nada a ver. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Já vou explicar um pouquinho sobre o que é mandamento. Não tem nada a ver com os 10 mandamentos. A lei mosaica, a lei que está lá, são 625 mandamentos, dividido em 2 partes, mas para nos ajudar foram separados em 10. Mas a lei natural é a lei que rege o universo. A lei que todos nós estamos envolvidos. O dia, a noite, a chuva, o sol, nós estarmos aqui nesta expectativa de estarmos vivendo no infinito. E daí nós vamos compreender por que nós sofremos, por que os tormentos nos visitam. E aqui, nesta pergunta, está a chave da nossa liberdade. Está a chave da nossa caminhada rumo à felicidade. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, ponto. Agora, é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, onde é que eu estou buscando a felicidade? Eu estou buscando no ter ou no ser? Então, aqui já está dizendo para mim que a lei de Deus, ela é única, é o único elemento possível para eu encontrar a felicidade. Qualquer coisa que eu busque que não esteja amparado na lei natural vai me desviar da busca pela felicidade. Tá, mas você disse que a felicidade não é deste mundo. Mas isso não quer dizer que eu já não... E isso é natural. Eu preciso, desde já, desde hoje, trabalhar pelo meu melhoramento, porque o amanhã, ele depende do hoje. O que eu colher amanhã teve que ser plantado hoje. Então, para eu me tornar um espírito ditoso e feliz, um espírito de luz dentro da eternidade, eu preciso trabalhar hoje, começar hoje. Mas o que é legal, só por hoje. Porque o amanhã não existe. Então, todo o meu vigor, toda a energia, todo o meu entendimento deve ficar concentrado no hoje.
E nós criamos uma expectativa, uma ilusão, um sonho. Ah, quando der lá atrás, quando eu puder, quando eu tiver tempo. É hoje. O dia mais importante da minha vida é hoje. Não existe outro dia. Ponto. Para a felicidade do homem. Ponto. Indica-lhe o quê? A lei. O que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, quem? O homem, só é infeliz quando dela se afasta. Dela o quê? Da lei. Ou seja, nós estávamos falando aqui dos tormentos voluntários, ou seja, se eu quiser me afastar das dificuldades, da dor, do sofrimento, dos tormentos que voluntariamente eu vou criando para mim, eu tenho que me voltar para a lei. É nesta direção que eu preciso caminhar. É neste objetivo que eu vou trabalhar para a conquista do meu propósito, que é a busca pela perfeição dentro da eternidade. E daí eu concentro todas as minhas forças, todo o meu entendimento numa fração da eternidade. Então, o que é que é preciso fazer? Estava falando com o Ben-Hur, né, que nós vivemos na Terra o ambiente da horizontalidade. Eu até acho que falei aqui da última vez, mas sempre é bom lembrar, quem não me assistiu, nós vivemos na horizontalidade. Esse é o ambiente terreno. Nós estamos aqui. À medida que nós vamos nos espiritualizando, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa maturidade espiritual, à medida que nós vamos ascendendo espiritualmente, a conexão com o universo, ela vai se estabelecendo gradativamente. Estabelecida essa conexão, ela deve permanecer em mim, para que eu não me desconecte do universo e me perca nesta caminhada. Mas aqui nós já atingimos a maturidade espiritual? Não. Mas a minha conexão com a verticalidade, eu vivo na horizontalidade conectado com a espiritualidade. Eu me conecto com o universo. Vocês já ouviram falar de chácara coronário? O chácara coronário não é o cardíaco está aqui. O coronário, ele vem de coroa, ele está na periferia da nossa cabeça. Você me dá licença só um pouquinho? Então nós estamos aqui. Por que nós recebemos o passe aqui na cabeça? O passe é uma transmissão do fluido magnético vital que o aplicador do passe dá no chácara coronário. Agora imagine o teu chácara coronário fechado. Horizontalidade. Eu vou estar recebendo aquilo que eu preciso? Claro que sim. Mas eu posso ir dilatando o meu chácara coronário. E como é que eu dilato? Desenvolvendo a minha consciência espiritual. O meu chácara coronário, ele vai se dilatando, ele vai se ampliando. Agora imagine um funil. Sabe o funil que nós temos em casa? Que a gente coloca o suco na garrafa? É mais ou menos, quero que vocês visualizem isso. Aquele funilzão aqui, direcionando aqui. Por quê? Para cá. Porque quando nós recebemos do alto esse influxo de fluido vital, vai reverberar por todo o nosso corpo. Primeiro a ser atingido é o nosso cérebro físico. O nosso cérebro físico é o que mantém a nossa vida, não é o coração. Daquilo que nós recebemos aqui, nesta conexão, vai estabelecer o vigor e a nossa saúde física. Por isso que nós recebemos
o passe. Por isso que nós temos que estar sempre em estado de vigilância e oração. Estabelecida essa conexão dentro desta maturidade espiritual, desenvolvendo esta consciência crística. O que é a consciência crística? Esta consciência, o que significa consciência? Eu tenho o saber, eu estou com o saber. Ciência é saber, com o saber que eu preciso, já que eu sou cristão, eu preciso desenvolver esta consciência, saber que o Cristo está comigo. Então eu dilato a minha consciência, eu amplio o meu saber e naturalmente, estabelecida essa conexão, eu vou viver num constante estado de sincronia com o universo, que ele fatalmente vai conspirar a meu favor para que eu me distancie cada vez mais dos problemas. Porque eu sei o que é um problema, eu sei o que é uma dificuldade. O que é uma dificuldade? Ora, se eu passar ali no radar a 70 por hora e ele mede 60, eu vou receber o quê? Eu vou ser penalizado. Eu atraí um tormento voluntário. Então, e isso, novamente, precisa estar estabelecido só por hoje. Então, nós precisamos desenvolver este trabalho, que é este movimento de trabalhar para o nosso melhoramento. Aqui no livro Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, alguém pode perguntar assim para nós. Eu gosto sempre de ilustrar dessa forma. Alguém me pergunta, como é que é o teu nome? Neuza. A Neuza pergunta para o Maurício. Maurício, como iniciar o trabalho da iluminação da nossa própria alma? Iluminação. Ilume, luz, ação. A ação de iluminar. O que Jesus disse para nós? Que brilhe a vossa luz. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Ora, se eu tenho a centelha divina dentro de mim, o que é que eu preciso fazer? Trabalhar para esta iluminação, a ação de me auto-iluminar para iluminar aqueles que estão à minha volta. Ou, para onde eu caminhar, eu ilumino. Jesus disse, coloque a lâmpada no alto, para que ilumine muito mais. Aí eu vou responder para Neuza. Neuza, o esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Os vícios, as paixões que nos levarão para os tormentos voluntários. Neste particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias e nos testemunhos do sacrifício que deixaram no mundo. Quantos exemplos ao longo da história! Aqueles que precederam Jesus, espíritos que faziam parte da pleiade de Jesus, que lhe antecederam, já vieram dando uma direção, espíritos crísticos, que já vinham falando desde a antiguidade, trazendo já a luz para uma mudança de comportamento, para que quando chegasse Jesus, nós já poderíamos dizer assim, eu acho que já ouvi isso em algum lugar, isso não me soa estranho.
eu tenho a impressão de que isso é bom. Não seríamos pegos de surpresa. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros. É indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, qual é a recomendação aqui? É o esforço, é a luta incansável, é a renúncia, é renunciar aos nossos sonhos ilusórios e criar uma expectativa de que eu posso muito mais do que eu estou fazendo. Orai e vigiai. É pelo esforço contínuo, sistemático, manter uma constância envolvido na disciplina, porque somente com esses dois elementos, manter uma constância nesta busca por me tornar um indivíduo melhor. Esta é a nossa destinação. Não há outra ação para as conquistas da alma do que o trabalho no seu melhoramento. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que se nós trabalhássemos no propósito existencial de vencer as nossas más tendências e nossas paixões, tudo mais lhe será acrescentado. Tudo mais. Se o esforço contínuo meu estivesse envolvido, basicamente, eu me tornar uma pessoa melhor, tudo mais lhe será acrescentado. É Jesus que nos fala isso. Mas por que é que então eu não consigo? E daí poderíamos perguntar lá na questão 909. Mas Maurício, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha, gente, quanta pergunta profunda tem no Livro dos Espíritos. Dá, inclusive, o quanto tempo pode levar, e eu sempre falo aqui, quanto tempo vai durar o sofrimento, e quando me perguntam, eu digo, sem medo de errar, tem um tempo para acabar o sofrimento? Tem. E não é uma ilusão, é uma expectativa de realidade, porque se você seguir a lei de Deus, é óbvio que nós vamos conseguir, porque senão Jesus não teria falado isso. O mestre não fala nada do que não irá acontecer ao discípulo se ele seguir as orientações do mestre. Por isso que Jesus é o modelo para ser copiado e guia para ser seguido. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim! E o que é mais belo? E frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. É a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí alguém fala assim, Maurício, mas eu quero tanto. Aí eu digo, o que te falta é vontade. Eu quero tanto sair daqui, deste pequeno ambiente. Gente, Deus é infinitamente bom e justo, e Ele daria um período tão curto, tendo a eternidade. Por que Ele criou o que Ele criou? Para vivermos 70, 80, 50, 30, 20, 10, 5 na Terra? Que Deus é esse? Ainda bem que eu não acredito nesse Deus. O Deus que eu acredito é o Deus de bondade. Que eu acredito não, eu já não acredito mais, que eu sei, porque nós precisamos também, antes que eu me esqueça, nós precisamos sair da crença limitante do acreditar, gente. Aproveitar a Neuza aqui. Neuza, você
se você me conhecesse a longa data, como eu acredito no Maurício, aí um dia eu te traio a tua confiança, você vai continuar a acreditar em mim? Não. Por quê? Porque eu acredito nas pessoas. Agora, se eu disser para você assim, Neuza, substitua a crença vulgar, o acreditar, pela esperança. Por mais que eu erre, por mais que eu cometa um erro contra você, você vai dizer para mim, puxa vida, Maurício, que pena que você fez o que você fez, mas eu tenho esperança que você se recupere. Porque quando nós ficamos na crença limitante, a Neuza nunca mais vai querer ver o Maurício na frente. Talvez ela, como espírita, me dê uma chance. Mas quem já foi traído por alguém sabe do que eu estou falando. Se muito, a pessoa, você bate na porta dela e vai pedir perdão. Eu peço perdão para a Neuza. Sabe o que ela vai me responder? Eu te perdoo, Maurício, mas Deus é justo, viu? O teu está guardado. Não é assim que nós falamos, meus irmãos? Deus é justo, como se Deus fosse um Avengers, o Vingador. Benhur, o teu está guardado, viu? Deus é pai, não é padrasto. E ainda nós falamos isso, Deus é pai, não é padrasto, como se padrasto fosse uma pior criatura do mundo, gente. Então nós precisamos sair deste ambiente da horizontalidade da crença vulgar e para dar um salto quântico, uma palavra que está bem na moda, né? Então eu posso dar um salto quântico, sair da crença vulgar e partir para o saber. Hoje ainda eu estava falando com um amigo, eu falei, pare de acreditar nas pessoas, tenha esperança, por mais que ela venha te trair, mas nutra a esperança que ele vai se recuperar. O profeta Ezequiel, ele fala, o Senhor quer a morte do pecado, do erro, e não do pecador. Para finalizar, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28, um ensinamento belíssimo que Moisés dá ao povo de Israel. E ele diz assim, quem tem Bíblia depois pode ler o capítulo inteiro, Deuteronômio 28, a partir do verso 1. E daí eu coloco aquilo que eu tenho falado constantemente, coloque o teu nome quando você vai ler algo. Muda consideravelmente o teor daquilo que você está lendo. E ele diz assim, as bênçãos prometidas. Portanto, Maurício, se obedecer, daí agora quando eu continuar lendo, coloque o teu nome no que eu vou começar a ler. Depois do portanto, coloque o teu nome. Portanto, Maurício, se obedeceres de fato a voz de Yahvé, teu Deus, cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos. Eu estava já esquecendo. O que é mandamento? Mandamento é exercício. Os 10 exercícios da lei de Deus. Então, mandamento, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, mandamento é exercício, para que você exercite aquela ação. Cuidando de pôr em prática todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno. E Yahvé teu Deus te fará superior a todas as nações da terra. Estas são as bênçãos que virão sobre ti e te atingirão, se obedecerdes à voz de Deus. Maurício, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto do teu solo, o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e a prole das tuas ovelhas. Bendito serás tu ao entrares, e bendito serás tu ao saíres. Deus te entregará já vencidos em tua frente. Os inimigos que se levantarem contra ti, sairão contra ti por um caminho, e por 7 caminhos fugirão de ti. E Yahvé ordenará que a bênção permaneça contigo, Maurício.
e teus celeiros, e em todo empreendimento de tua mão, e te abençoará na terra que Deus te colocará. Ou seja, o ensinamento que Moisés traz ao povo de Israel é para que adote um novo comportamento, um comportamento de obediência a Deus, para que nós possamos experimentar no nosso dia a dia, nos distanciarmos de todo e qualquer tipo de tormento voluntário, a cada um conforme as suas obras. Este é o ensinamento. E lhes reforço, só por hoje. Que todos tenham uma ótima semana e obrigado, meus irmãos, pela atenção e que tenhamos uma semana abençoada, desde que vençamos hoje. Muito obrigado. A prece. Estão envolvidos nessa atmosfera de contentamento, de alegria, que ela possa permanecer conosco. Nós te louvamos, Pai, louvamos, bendizemos e agradecemos pela bênção de estarmos aqui reunidos nesta casa que é uma extensão da nossa, neste hospital que oferece o bálsamo lenitivo para as nossas dores físicas ou morais. Nesta escola abençoada que nos livra da ignorância. Abre a porta para que a ignorância saia de nós. Pelo dia vencido, pela saúde do corpo e da alma, mas também, Pai, na oportunidade de nos lembrarmos de todo aquele que sofre e chora, que passa pela dor do corpo e da alma, seja na terra ou no plano espiritual. Que a Tua luz ilumine os nossos caminhos no retorno para os nossos lares e que essa luz do entendimento permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.